Oi pessoal, tudo bom? Vou fazer um vídeo aqui para tentar auxiliar vocês nessa disciplina, nessa matéria, tá? Antes de falar sobre o número atômico, o número de massa, falar um pouquinho sobre aqui, ó, átomo e íon, tá? Um átomo é quando ele possui carga neutra, carga nula, carga zero, que ou seja, a mesma quantidade de carga positiva eu vou ter de carga negativa. A carga positiva aqui nos átomos são os prótons e a carga negativa são os elétrons, tá? Então, a mesma quantidade num átomo eu vou ter que ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons para se anular essa carga, certo? O íon é quando esse átomo vai ganhar ou perder elétrons, tá? Quando ele ganha elétrons, ele fica com excesso de carga negativa e aí vai se tornar um íon negativo que a gente chama de ânion, tá? Quando ele perde elétrons, ele fica com falta de carga negativa. E aí se torna um íon positivo, que a gente chama de cátion, ok? Número atômico, pessoal, representado pela letra Z maiúscula. Ele indica a quantidade de prótons que eu tenho no átomo. Então aqui, ó, número atômico, que é o Z, é igual à quantidade de prótons que eu tenho no átomo, certo? Como eu falei para vocês aqui que num átomo a carga é nula, a carga é zero, então quer dizer que a mesma quantidade de prótons eu tenho a mesma quantidade de elétrons. Então eu posso afirmar isso aqui ainda. Ó. Número atômico, que é igual à quantidade de prótons, vai ser igual também à quantidade de elétrons, certo? Esses três aqui então vão ter o mesmo valor. Número de massa, aqui está representado pela letra A maiúscula. Vai ser o quê? É a soma dos prótons com os nêutrons que eu tenho no núcleo do átomo, tá? Então aqui, ó, número de massa igual aos prótons mais os nêutrons. Como aqui o prótons é igual ao número atômico, eu posso afirmar que o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. E se eu quiser descobrir os nêutrons, é só eu modificar a fórmula. Então vai ser o número de nêutrons igual ao número de massa menos o número atômico, tá? Aqui eu tenho um quadrinho aqui com dois exemplos para mostrar para vocês. Número atômico, prótons, elétrons, nêutrons e número de massa, tá? Aqui no exemplo eu tenho o valor do número atômico, no caso do potássio aqui que é o K, e do número de nêutrons. O que eu preciso descobrir? O valor do número de prótons, o valor do elétrons e o valor do número de massa, tá? Usando estas fórmulas aqui, ó. O que eu preciso saber? O P e o E, certo? Qual é o valor do P e o E? Ó? P e E é igual a Z. Como eu tenho o valor de Z, eu vou saber automaticamente qual é o valor do P e do E. Então, aqui vai ser 19 e aqui 19, porque eles são iguais ao Z. Se eu tenho o Z, então os outros dois vão ser iguais, tá? Número de massa. Ó, é o Z mais o N. Eu tenho o Z e tenho o N. Então, vou somar. 19 mais 20, 39. Tá? Exemplo 2 aqui, o bário. Eu tenho prótons e tenho o número de massa. O que falta? O número atômico e o número de elétrons. Aqui, ó. Número atômico é igual ao P. Ó, o P é 56, então aqui 56. Como o E, o elétrons, também é igual ao prótons, também 56. Nêutrons, número de massa menos o número atômico. O número de massa, 137. Menos o número atômico, que é 56. Vou aplicar a fórmula, vou chegar ao valor de 81. Certo, pessoal? Um abraço aí para vocês.